Olá, você que está conectado aqui com a gente. É muito bacana você estar conectado, porque nós temos hoje um tema super legal que nós vamos falar com a nossa querida Dani, que é o tema diversidade. Diversidade na vida profissional, diversidade na vida pessoal. Como nós vamos ter que tratar esse tema? Você que faz parte da diversidade, os pontos, as dúvidas, muita coisa nós pretendemos esclarecer aqui na nossa conversa, no nosso papo aqui com a Dani. Dani, muito obrigado por ter aceito o convite. Vou começar me apresentando, depois eu gostaria que você se apresentasse também. Meu nome é Jorge Luiz Cordenós, conhecido como Cordenós. Estou hoje todo de preto, uso hoje uma blusa preta, uma camisa preta, uma calça preta, sou branco, uso barba, tenho óculos, eu tenho hoje, quer dizer, sempre tive, né? Os meus olhos claros, sou calvo e estou aqui muito feliz de estar com todos vocês para a gente discutir um tema diversidade. Muito bem-vinda, Dani. Bom, Jorge, muito obrigada, né, e a todos vocês pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e para falar de tema tão importante, de tema que pode gerar alguns debates e reflexões, né, para a gente poder pensar e analisar, né, toda a estrutura, mas ao mesmo tempo trazer também um pouco de consciência para as pessoas do porquê que esse tema é tão importante e o quanto que a gente precisa evoluir também, né. Bom, eu sou a Dani Avelino. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros. Nesse momento ele está meio loiro, meio moreno, né? Então eu estou numa fase de transição aí. Estou levemente maquiada. Eu estou de blusa branca, blazer azul, tenho um relógio de pulso, uma pulseira e também estou utilizando calça jeans. Sou formada em administração, com pós em marketing digital, pós em diversidade e inclusão. Já trabalhei na área de TI também. E atualmente eu estou numa indústria de papel e papelão do lado, atuando aí com tema de recrutamento e seleção e diversidade e inclusão. Excelente, Dani. Mais uma vez, nós agradecemos aqui a sua participação, por ter aceito o nosso convite. Eu conheci você num conselho de uma empresa, passei a te admirar pelo seu posicionamento e pela sua forma de atuar, fazendo parte, né, da diversidade e olhando o comportamento tão natural como você é, eu não sabia que você fazia parte desse grupo de diversidade. Não percebi nas nossas reuniões pela sua naturalidade, pela sua forma de ser. Primeira pergunta que eu gostaria de colocar para você... Nossa, mas deixa a gente se apresentar. Diversidade! Meu Deus! Você tá agoniado! Eu estou acelerado. Você tá agoniado? Eu estou acelerado. Meu Deus! Né? Então eu aqui, o Flávio. Só de ouvinte. Aconteceu uma prática diferente, que a gente entra aqui. Mostrando na prática como as coisas acontecem. O vermelho. Não, calma. Vamos lá, eu sei que eu tenho... Respira. Eu sou uma mulher de 1,5 m. Prazer, Dani. Que bom você estar aqui. Prazer em ter você aqui com a gente, Jorge. Eu sei que você está emocionado, mas está tudo bem. Um sábado chuvoso. Obrigada por vocês estarem com a gente. Meu nome é Inaraí Salles. Todo mundo me chama de Iná. Eu sou uma mulher parda, dos cabelos pretos. Estou com o cabelo preso hoje, né? De óculos. Levemente maquiada também, né, Dani? Tô de camiseta listrada, que todo mundo acha que é pela diversidade colorida, né? Que todo mundo fala que é da diversidade, mas foi uma camisa que eu ganhei de uma amiga muito querida e que eu sempre uso. De calça jeans e tênis All Star, para variar. Hoje preto. Da minha coleção de All Star. Dani, obrigada por você estar aqui, é uma honra. Obrigada pelo seu tempo, né? Eu tenho certeza que vamos aprender muito com você, que vamos sair daqui seres humanos melhores, né? Que eu acho que é isso que a gente busca. Mas eu quero, antes disso, apresentar aqui meu amigo Flávio Galego. Quero que você se apresente, Flávio. Então tá bom, maravilha.
Tom Flávio é quase um alemão, né? Galego. Cabelo castanho, olhos claros, usando óculos com armação escura, vestindo uma camiseta azul marinho. Isso. E esse é um assunto bastante delicado, porque existe uma necessidade de equalizar vocabulário, que muitas vezes a gente erra, e uma pessoa que está numa posição de líder não pode errar, né? Ela tem a obrigação de saber qual é a forma correta de usar os termos, né? E também a gente desconstruir uma imagem que existe no mercado, um movimento contrário que se criou, né? Que muito se mistura com o movimento anti-woke, e a diversidade não é exatamente sobre isso, né? Então, a gente precisa entender qual é o lugar da diversidade, por que ela existe, e não confundir com o que é pregado pelo mercado, né? Com esse movimento anti-woke que coloca tantas coisas ruins misturado, né? Então, começar a compreender as coisas para dar o seu devido valor, né? Então, queria começar com uma pergunta aqui, Dani. Tirasse a pergunta do Jorge? Agora é por ordem de tamanho. Agora vamos mudar. É por ordem de tamanho, entendeu? Você vai por último. Desculpa, Jorge, mas como se posicionar? O que é o certo falar? Pessoas com deficiências, pessoas deficientes. Acho que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né? E esses dias eu estava numa reunião e uma pessoa me fez essa pergunta, como que eu devo me posicionar? E na hora eu dei uma travada, assim, né? Como se posicionar, Dani? Quando a gente olha a questão da diversidade, a gente precisa entender qual é o espaço que aquela pessoa ocupa, né, dentro dos termos. E aí, falando um pouco do meu lugar de fala, que eu não fiz ali na autodescrição, né, que eu não falei que eu sou uma pessoa surda, né? E o primeiro ponto para se pensar é o quanto aquela pessoa quer ou não se identificar com isso ou não. Tá? Porque vai ter, sim, pessoas com deficiência que vão dizer e tem pessoas com deficiência que não vão dizer. Assim como tem pessoas gays que vão dizer e tem pessoas que são gays que também não vão dizer. Então, cada um de nós aqui vai ter uma percepção e uma questão diferente para se apresentar nesse momento. E a questão é, primeiro, perguntar para a pessoa como é que ela se sente em relação a isso e de que forma que ela quer se mostrar ou se apresentar para o mundo, digamos assim, né? E aí, a partir dali, você passa a fazer uma construção para poder apresentar melhor aquela pessoa. Não necessariamente você é obrigado a fazer isso, não tem essa obrigação. A questão depois é você trazer uma percepção diferente para que aquela pessoa possa também estar inserida ali naquele contexto. A questão primordial é o bem-estar daquela pessoa. Sim. É o que ela vai querer trazer sobre ela. Por exemplo, o Jorge falou, né, das reuniões do conselho e tudo mais. No primeiro momento, para mim, eu nem sempre lembro que eu tenho uma deficiência. Se eu vou passar a lembrar, às vezes, quando tem aquela discussão acalorada, né, que falam sobre os assuntos e tudo mais, e que eu paro para prestar mais atenção, ao invés de estar ali dando uma opinião ou contribuindo com alguma coisa. Porque eu preciso entender primeiro o contexto daquilo que está sendo dito para depois eu trazer a minha opinião. Às vezes eu não trago ali na hora, mas eu vou trazer nos bastidores depois sobre qual é a minha percepção em relação àquilo. E aí, para trazer o resgate, até para trazer um pouco desse contexto, na minha infância e adolescência, para mim foi algo natural, até porque meus pais me incentivaram para se comunicar. E detalhe, né, a deficiência ela já foi descoberta com 4 anos de idade. Nossa! Nossa! Então, assim, tinha aquela questão de... não falava água, né? Eu apontava o dedo para dizer o que eu queria, e aí a minha mãe falava que eu dizia que era aga, né? Ou seja, não tinha ali uma percepção. E aí foi quando eles perceberam que tinha alguma coisa diferente e me levaram no médico. E aí, a partir dali, o médico deu o diagnóstico e aí meus pais tiveram que
que pensar, né? Qual é o futuro que essa menina vai ter daqui 30, 40 anos. Não tinha Google, não tinha internet, não tinha nada disso para pesquisar, né? Geralmente era só aquela enciclopédia Bart, né? Já entregando um pouco da idade. Mas ali os meus pais tomaram a decisão de que teriam que me incentivar o máximo que eu pudesse para estar inserida no meio no contexto da sociedade. Porque quando a gente vai olhar para os números do IBGE, por exemplo, mais de 70% das pessoas com deficiência não têm o ensino fundamental completo. Então já começa por aí a exclusão de que essas pessoas não vão ter as mesmas oportunidades. Eu não tinha ideia desse número. Agora, como é ser uma pessoa surda num ambiente corporativo e num ambiente social? Quais são os desafios que você vê hoje, primeiro no mundo corporativo, ser surdo hoje, surda, estando numa empresa? Quais são as barreiras que você visualiza para essa pessoa hoje? Já começa no processo seletivo, tá? Então, sendo pessoa surda, se não tiver acessibilidade durante a entrevista, seja ela da deficiência que a pessoa tenha, por exemplo, no meu caso, não necessariamente eu necessite ter a legenda constantemente, por exemplo, tá? Mas, se a pessoa não abre a câmera para que eu faça a leitura labial, esquece, eu não vou conseguir ouvir, igual hoje no Uber, né? O motorista me perguntou 3 vezes, a temperatura está boa? Mas eu não tinha entendido a temperatura está boa, porque eu não tinha compreendido o que ele perguntou. Por quê? Porque ele está olhando de frente, justamente porque ele está dirigindo, ele não vai olhar para trás para que eu possa fazer a leitura labial. E aí eu falei para ele, fala só um pouquinho mais alto e mais devagar, porque eu necessito da leitura labial, e como você está dirigindo, eu não posso atrapalhar, né? Aí ele falou bem devagar, eu entendi. Eu falei, não, a temperatura está tranquila, não precisa aumentar nem diminuir. Então, já começa a ter um pouco da barreira ali, né, de quando você não consegue compreender. No meu caso, eu não consigo compreender. Mas, por exemplo, quem usa Libras, como é que a gente tem que fazer a comunicação dentro de um processo seletivo? Ou você contrata um intérprete, ou você aprende a Libras para se comunicar com aquela pessoa. Nossa, e você trouxe um ponto, assim, que é um ponto de dor, meu. Eu odeio gente que faz reunião de câmera fechada. Eu acho assim, cara, a gente passou a vida fazendo reunião presencial, um olhando no olho do outro. Por que faz a reunião sem abrir a câmera? Eu abro mesmo de pijama, tá? Se tiver, eu abro e vou falar com todo mundo. E nos meus times eu costumo pedir, né? Pessoal, abram as câmeras, vamos se ver, a gente já passa tanto tempo longe, né? Todo mundo já é de praxe, é tão engraçado que eu entro numa reunião e abro a câmera, todo mundo sai abrindo, né? Mas como que ficou isso, né? Esse mundo na pandemia, como que ficaram essas pessoas que tinham mais dificuldade de se comunicar? Como que as empresas fizeram? Como elas se preocuparam? Porque foi um caos de tecnologia, a gente distribuindo notebook, colocando todo mundo em casa. Como que você vivenciou essa pandemia? Como que você enxerga que as pessoas passaram por isso? Olha, a pandemia, para mim, foi desafiadora, imagino todo mundo usando máscara e eu não podendo fazer a leitura labial. As pessoas não quererem abaixar as máscaras porque acham, né? Poderia se contaminar, né? Ali naquele cenário incerto de pega, não pega, né? A doença e tudo mais. Mas eu tive um desafio muito grande em relação a isso para tentar entender, ouvir, compreender. Eu sofri muito durante a pandemia. Eu imagino. Eu tive uma situação numa loja onde eu fui comprar uma roupa e o atendente era de diversidade, não de pessoa com deficiência, mas ele fazia parte da diversidade. E quando eu estava no caixa, eu pedi para ele abaixar a máscara porque eu não estava conseguindo entender o que ele estava querendo perguntar. Ele não quis abaixar. E
aí ele tentou fazer pergunta 2, 3, 4 vezes, chegou a gritar para ver se eu conseguia compreender. E eu falei, moço, não adianta você gritar, eu não vou conseguir ouvir. Você precisa abaixar a máscara, porque eu faço leitura labial. Aí o que ele fez? Ele se afastou um pouco mais longe, aí para você ver como que as pessoas não têm consciência, né? Ele pegou, se afastou um pouco, abaixou a máscara, e aí, quando você não tem a vivência com a pessoa, e aí você acha que aquela pessoa precisa de malabarismo para entender algo, ele começou a fazer mímica e a falar de forma mais devagar, ou seja, né, como quem disse que eu precisava ter uma compreensão melhor daquilo que ele estava falando, sem que trazendo uma feição bastante diferente do que ele está acostumado. Sim. Aí eu falei para ele, moço, você não precisa fazer nenhuma mímica, né? Ou seja, utilizar a mímica como meio de expressão e nem abrir a boca como quem diz que eu não vou entender, né? E, nossa, ela fala, ou seja, né, já começa também a trazer um constrangimento. Ele me trouxe o constrangimento ali dentro da loja. E aí eu acabei, eu comprei, mas assim, a minha vontade era de sair de lá, porque eu não queria ficar ali, né? E aí, a partir daquele momento, eu percebi que, putz, né, eu tenho uma questão que eu preciso de uma certa acessibilidade. Aí, uma pessoa que tem deficiência visual também precisa de uma acessibilidade. A pessoa cadeirante e tudo mais. Eu já tinha já um olhar mais empático, só que a pandemia, ela acentuou muito mais isso daí para as pessoas. Sim. Então, você imagina, você não está acostumado a ver pessoas com deficiência no seu meio. Sim. E elas estão ali, elas também estão dentro da sociedade, mas na pandemia isso ficou muito mais acentuado para todos nós, né? Então, foi um desafio. Eu passei, claro, né, mais tempo enclausurada dentro de casa do que fora, mas a partir do momento que abriu-se a oportunidade de voltar a transitar e tudo mais, eu passei a ter um olhar mais cuidadoso para isso também, né? Não é porque a gente faz parte da diversidade que a gente está o tempo inteiro fazendo a defesa do tema ou da pauta, né? Mas a partir do momento que você tem ali uma consciência, até mesmo de consciência de classe, por exemplo, você passa a ter um olhar mais cuidadoso em relação a isso, não só para pessoas com deficiência, como também para qualquer outra frente de diversidade. Agora é interessante, Dani, porque no nosso relacionamento, né, a gente está lá no conselho juntos de uma empresa, eu passei a te admirar quando eu vi que a sua atuação é tão natural que eu não percebi. Realmente, né, como eu já falei aqui, não percebi que você, com uma mulher surda, etc., em nenhum momento, pela sua naturalidade, pela sua forma de ser, a sua forma de se comunicar, a sua forma de interagir com as outras pessoas. E eu trabalhei uma vez numa grande empresa que tinha um presidente global, né, dessa empresa global, estava numa reunião de negócios, e nessa reunião de negócios tinha o cliente, um presidente global também de uma outra empresa, um negro. Fez uma pergunta para esse presidente global: existe algum negro no board da sua empresa? A resposta foi negativa. A partir desse momento, essa pessoa que perdeu o negócio instituiu o tema diversidade na empresa, colocou um executivo negro como vice-presidente de diversidade nessa empresa para introduzir o tema e começar a trabalhar o tema diversidade na empresa. Qual a sua opinião a respeito disso? Você acha que uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, como que ela tem que trabalhar o tema de diversidade? Ela tem que ter alguém na empresa que seja responsável por isso? Os líderes precisam entender isso? Como que essa empresa tem que tratar? Como que uma empresa tem que tratar esse tema? Vamos lá. Cada um aqui vai ter uma ideia e pensamento diferente, contexto diferente sobre o que a gente pode trazer ou falar de diversidade. Mas o primeiro ponto que a gente tem que pensar é: se a gente não falasse de diversidade, nós não estaríamos talvez igual em 2010, 2011, 2012, onde ninguém falava desse assunto? Talvez possivelmente, sim. Talvez sim. Sim.
E aí, quando a gente traz o tema de diversidade, é muito mais no contexto de que a gente precisa também dar as mesmas oportunidades para que o homem, que o homem branco hétero cis sem deficiência, como a gente classifica, que ele entre aspas, não faz parte da diversidade no contexto de que ele tem privilégios maiores do que as outras pessoas que fazem parte da diversidade não têm. Tá? Ele não sofre racismo, não sofre capacitismo, não sofre misoginia. Então, o fato dele não sofrer essas questões faz com que ele tenha esse lugar de privilégio onde ele vai ter as oportunidades e os acessos que são, talvez, negados para as outras frentes de diversidade. E aí a luta se começa no sentido de que nós também queremos estar ocupando esses lugares, mas não de uma forma impositiva. Tá? Porém, trazendo um pouco do contexto da história que você contou aí, um homem branco perdeu um negócio, sendo que a pessoa, no caso o líder negro, questionou ele sobre se ele tinha ou não pessoas negras no board. Então, isso já mostra que tem uma diferença de pensamento no contexto do que é importante e do que não é. Né? Então, talvez ali o homem branco, ele, naquele momento desta reunião, ele talvez não tenha percebido qual que é o grau de importância daquele tema para o homem negro. Porque para o homem negro, provavelmente, ele teve desafios diferentes para poder chegar nesse lugar, que para o homem branco é só uma linha reta, por exemplo, né? Enquanto o homem negro tem que subir vários degraus de escada para também estar no mesmo lugar que ele. Uhum. E aí, quando você traz uma percepção diferente, então, no caso, esse homem branco perdeu, o que eu acredito que deve ter sido um ótimo negócio, sim, né? Então, para ele, deve ter perdido aí muito dinheiro ou retorno financeiro que ele poderia ter. E aí, por conta de uma dor que ele sentiu naquele momento, da perda de um relacionamento ou de um contrato, ele criou ali um board para poder ter, né, diversidade dentro da empresa. Ele criou isso de uma forma talvez impositiva, não julgando nem nada disso, mas talvez seja isso. Ele teve que uma imposição, porque o homem negro cobrou dele ali naquele momento de que ele não tem uma pessoa negra no board, para ele poder criar isso. Então ele teve que analisar os pensamentos dele, talvez, para entender o porquê. Então, a partir dali, ele começou a entender o porquê ou o motivo de ter a diversidade no time. Tá? Entendi. Eu vejo assim, né? E é muito estranho, porque a gente, quando fala de diversidade, as pessoas... tem algumas pessoas que falam assim, isso é mimimi, isso é... Né, isso vitimismo. Vitimismo, né? Como a história das cotas. Mas eu tenho esse sentimento desde muito, muito pequena, como uma mulher e como uma mulher que nasceu na periferia, né, que cresceu com muitas dificuldades, né, inclusive familiares mesmo, que se a gente não tiver dentro das empresas um olhar cuidadoso para puxar essas pessoas, para colocar essas pessoas nessas cadeiras, elas não vão chegar. Né? Porque não é igual. Fala assim, não, é igual. Não é igual. A menina que foi criada numa classe privilegiada, que viajou para fora do país, que estudou numa escola particular, que fez inglês desde os 6 anos de idade, que não precisou trabalhar, que não precisou cuidar dos irmãos. Ela não tem a mesma... Ela não tem... Não dá para colocar nós duas juntas e falar assim, não, elas são iguais, né? Embora sejamos as duas mulheres. E eu percebo que ainda existe uma dor muito grande dentro das empresas de pessoas, assim como você, Dani, que tem esse olhar cuidadoso para pessoas que precisam sentar em cadeiras estratégicas para trazer uma visão estratégica, uma provocação estratégica diferente. Como que você enxerga, assim, no mercado? Eu tive a sensação, e não sei se é só uma sensação, mas depois da pandemia acho que isso piorou. Sabe, eu tive o sentimento que parece que as empresas deixaram de olhar tanto para a diversidade. Ou você acha que não? Você acha que a gente está num caminho de crescimento? A gente estava falando no café do teste do pescoço, né? Toda vez que eu entro numa sala, eu faço isso, né? De olhar quantas mulheres tem naquela sala, quantas pessoas que fazem parte da diversidade estão naquelas salas. Mas como que você enxerga isso? Você acha que as empresas estão mais preocupadas? Estão menos preocupadas? É comprovado que a diversidade traz lucro.
né? É comprovado que a diversidade traz um ambiente mais saudável, mas mesmo assim existe essa luta, eu brinco que é a famosa panelinha, né? A luta da panelinha que não quer se desfazer. Como que você enxerga isso hoje que você tá em conselhos, né? Bom, eu acredito que desde 2018 passou a se falar com mais naturalidade sobre o tema, ou seja, a levantar a bandeira. Não que não existisse antes, elas já existiam, porém ganharam muito mais força durante esse período. Pelo menos o que eu tenho de percepção do que eu enxergo do mercado de trabalho, e também foi quando eu comecei a ter um olhar mais cuidadoso. Até para trazer um pouco do contexto antes, né, eu não me enxergava como pessoa com deficiência, mesmo sendo. No sentido de eu ignorava e rejeitava a minha própria deficiência como pessoa, porque pelo fato dele ter sido excludente a minha vida inteira. Então, ser rejeitada no sentido de não ter nenhuma pessoa com deficiência na mesma sala de aula comigo, não ter uma pessoa com deficiência ocupando os mesmos espaços que eu. Mas você se excluía? Eu me excluía. Tá? Então, o fato de você não aceitar a sua condição pré-existente, digamos assim, faz com que a sua luta seja mais dolorosa do que o caminho que você poderia seguir. Tá? E aí, na pandemia, veio a virada de chave, né? Onde eu acho que cada um de nós teve uma vivência diferente em relação a isso, né? Então, eu, como pessoa, o que eu fiz? Veio assim na minha cabeça, o mundo está acabando, né? Primeira coisa, o mundo está acabando, você não fez nada da tua vida, e o que você vai deixar de legado para as pessoas? Aí aquilo me tocou de um jeito que eu falei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, né? E aí, naquele mesmo período, assim, desde 2018, eu escrevia no LinkedIn, né? Mas eu não escrevia tanto quanto eu escrevi na pandemia. Eu falei, gente, eu tenho lá um bom tempo para se utilizar, já que eu estou presa dentro de casa, todo mundo está em lockdown, não tem o que fazer, né? Então, eu vou criar conteúdo ali no LinkedIn. Então, em 2020, eu passei a criar o conteúdo ali. Ao mesmo tempo, também teve ali alguma situação de cunho religioso que modificou também um pouco das questões do meu pensamento em relação... porque, querendo ou não, eu também não tinha uma relação muito próxima com Deus, por exemplo, nesse sentido, porque eu me vitimizava, né? Mas de uma maneira negativa, no sentido de por que Deus me fez assim e não me deixou como pessoa normal, como qualquer outra pessoa? Né? Por que eu tenho que ter uma vivência diferente ou sofrer coisas que eu não gostaria de estar sofrendo nesse momento? E aí ali teve aquele insight de que você veio também para modificar o mundo da maneira como ele te enxerga e te percebe. Não só para sofrer, mas para modificar o outro. E aí a partir dali eu percebi que a minha vivência ou a minha história não era em vão. Né? Eu poderia fazer coisas diferentes. Então, eu passei a escrever no LinkedIn, aí no começo eram coisas aleatórias, depois eu passei a escrever sobre RH, diversidade, processo seletivo, networking, gestão de pessoas, gestão de marca, né? Trazer a sua marca pessoal para você ser recrutado pelas empresas. E aí, ali, eu comecei a ter uma vivência diferente no sentido de eu não preciso ficar o tempo inteiro todo falando que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu preciso usar o meu espaço e o espaço que eu consigo ocupar, trazer outras pessoas com deficiência para que elas possam estar naquele meio. Isso é muito legal que você está trazendo, Dani. E aí vem uma pergunta aqui na minha cabeça. Nós temos muitos seguidores aqui no nosso podcast Líderes de Impacto, ou que são líderes ou que estão em processo de desenvolvimento para uma posição de liderança, principalmente no mundo da tecnologia. Como que esse líder tem que se preparar para trabalhar com pessoas com deficiência? Como que ele tem que se desenvolver para, por exemplo, se ele tiver uma pessoa que é surda na equipe, como que ele tem que tratar essa pessoa? Primeiro é letramento, tá? E aí não é só... vou trazer até um pouco mais no sentido mais amplo, ao invés de ser só pessoas com deficiência. Falar da diversidade como um todo, tá? Tem que passar pelo letramento.
E aí o letramento é onde ele vai entender por que as nossas lutas existem, por que a luta da pessoa preta existe, por que a luta da pessoa LGBT também existe. E das mulheres também. Isso é porque são os 4 pilares principais que as empresas, em sua grande maioria, trabalham. Quais são esses 4 pilares? Os pilares são mulheres, pessoas com deficiência, pretos e pardos e LGBTQIAP+. Tá? Esses são os 4 principais que a gente vê em mais evidência de mercado de trabalho. Mas tem outras que trabalham, por exemplo, etarismo, trabalham religiões, né? Então, cada uma vai ter uma percepção ou uma questão diferente daquilo que ela entende que precisa ser trabalhado no primeiro momento. Mas o ponto principal, seja um líder ou quem está entrando num cargo de liderança, a sua primeira liderança é letramento. Certo. E, gente, tem um monte de treinamento legal no LinkedIn. De graça, você faz de diversidade mesmo. De diversidade? Eu fiz alguns, tive um que eu adorei, tá inclusive lá no meu LinkedIn, que chama Liderança e Inclusão. É muito legal, você aprende. Então, assim, não tem muito desculpa, né, de falar não quero fazer. Você sabe que eu passei por uma situação logo, tem muitos anos atrás, eu era analista e fui fazer um podcast a convite de um executivo. E aí ele falou pra mim assim, você vai fazer o podcast, mas você não pode falar a sua origem. Aí eu falei assim, por que eu não posso falar a minha origem? Ele falou, não, porque é um podcast para pessoas mais de elite. E se você sempre sentar numa cadeira e falar que você nasceu no Campo Limpo e veio da periferia, as pessoas não vão te olhar como uma executiva. Eu falei, então eu não quero ser uma executiva nunca. Porque eu vou sempre dizer de onde eu venho. E eu me identifiquei muito com você quando você falou, né? Não é só a gente falar de onde vem, não é só a gente falar... É falar e trazer outras pessoas para esses lugares e incentivar outras pessoas a virem para esse lugar, né? Mas eu ainda sinto que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande, principalmente com as pessoas bem mais antigas, assim, as pessoas que têm mais de 50, né? Eu tô partindo dos 50. Eu já vou fazer 60 esse ano. Mas você é diferente, você é um ser da mente aberta. Mas eu percebo que as pessoas que são um pouco mais velhas, elas têm um pouco esse lance de não, isso é mimimi, isso não... Né? E a gente ainda tem no mercado muitas pessoas, né? Acima de 50, 55, 60 anos, né? E vamos ter cada vez mais. Vamos. Não vamos? Eu espero que sim, porque eu tô com 47. Então, nós vamos ter cada Quando vez a gente mais. fala que a gente fala que é um mimimi ou diz a pessoa está se vitimizando, talvez não é porque nós ou aquela pessoa não está habilitada a aceitar o outro, é a dificuldade de aceitar. Não sei, era isso que eu ia perguntar, cara. Como que a gente lida com essas pessoas, né? O que a gente fala? Né? É que cada um tem uma jornada diferente, né? Então cada uma vai ter uma percepção diferente. Não dá para a gente quantificar isso de uma maneira onde você, por exemplo, quando você vai trazer uma pessoa LGBT, você não pode simplesmente querer tirar ela do armário à força. Ela tem que sair por condição dela. Assim como uma pessoa com deficiência, assim como outra. Isso é válido para tudo? É válido para todos. Até pode acontecer, por exemplo, de terem pessoas brancas, pessoas negras que têm comportamento de branco. Mas por quê? Porque por conta meu de pai vivência. Era assim. Meu pai. Mas como meu pai falava. Dá um exemplo aí, né? Não, meu pai, num jantar, acho que o último que ele passou junto com a gente, ele falou assim: eu sou branco, não sou nordestino e não gosto de pobre. Então, mas ele era preto, baiano e pobre. É muito estranho. E ele não aceitar o que ele era. E eu falei, mas o senhor não nasceu na Bahia? Ele falou, nasci no sul da Bahia. Eu não sou nordestino. Então, aí, foi nesse ponto, por exemplo, do que você está trazendo dentro desse contexto, quais são as vivências... Aí a gente vai falar dos viés inconscientes nesse momento. Então, assim, quais são as vivências que essa pessoa teve? O que ela aprendeu? O que ela teve de letramento? Ou o que ela entende sobre aquilo? Né? E aí aquilo é o que vai moldar a vida dela toda. Sim. Né? Então, a partir daquele momento é onde ela vai...
repetir os comportamentos, porque querendo ou não, a gente repete os comportamentos dos nossos pais em muitas das vivências, e também como que ela reage ao outro em relação a isso. Por isso que a gente falou ali no comecinho do teste do pescoço, né? Então, até convidando o público de casa para fazer também. Que legal. Como é que é? Explica aí, Dani. Qualquer lugar que você esteja, pode começar olhando para a sua família, e aí você olha para os seus amigos, olha para a empresa que você trabalha, olha para os espaços que você frequenta, seja bar, restaurante, cinema, não importa, e faz uma análise crítica mesmo, né? Você no seu lugar, seja você branco ou de diversidade, né? E pondere quantas pessoas com deficiência tem naquele espaço, quantas pessoas negras tem naquele espaço, quantas pessoas LGBT estão naquele espaço. Quantas mulheres tem naquele espaço. Tem. E aí você passa a ter um olhar e falar assim, nossa, eu sou... Se for, por exemplo, um homem negro que está indo num restaurante, ele vai olhar e falar assim, eu sou o único negro nesse restaurante. É isso aí. Ou eu sou a única pessoa com deficiência naquele lugar. Então, isso você vai ter uma percepção de que essas pessoas não têm as mesmas oportunidades que outras pessoas têm. Que a gente fala do privilegiado, né? Do homem branco, hétero, cis, sem deficiência, não é que ele não faz parte da diversidade, ele faz parte da diversidade. A questão é, ele tem privilégios que outras pessoas que fazem parte da diversidade não têm. Eu, Dani, sendo pessoa surda, eu também tenho os meus privilégios. Fazendo uma comparação. Se eu pegar uma pessoa que é surda, oralizada, como é o meu caso, que tem o português como a primeira língua, e pegar uma surda sinalizada, que tem a Libras como a sua primeira língua, ou seja, ela utiliza, todo mundo fala que é mímica, mas não é mímica, é uma língua. Ela usa as mãos para se comunicar. Então, vamos pegar nós dois, temos as mesmas formações, a mesma idade, fizemos a mesma faculdade e tudo mais, e aí nós estamos indo para a mesma empresa fazer o processo seletivo. Quem vai ser contratado? Você. Sem dúvida. Por quê? Porque é mais fácil de comunicar com você. Agora, desse ponto que você está colocando, Dani, e você sendo uma executiva, né, e que você se especializou, estudou a parte de recursos humanos, você contou, inclusive, que escreveu, né, na época da pandemia, muita coisa sobre recrutamento e seleção. Como que uma pessoa que está hoje no núcleo, né, da diversidade, ela deve tratar o LinkedIn dela, o currículo dela, no processo seletivo, a pessoa que está buscando o emprego, a pessoa hoje da diversidade que está buscando uma oportunidade, como é que ela deve se posicionar para conseguir um emprego dela? Aí tem várias nuances, né? Tem várias camadas de como que aquela pessoa quer se apresentar para o mundo, né? Eu, por exemplo, aliás, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver meu LinkedIn, mas os olhos estão assim. Sim. Você já viu ali a sigla PCD em algum lugar? Não. Por quê? Não vi. Porque tem um preconceito implícito em cima da palavra, tá? Sim. Já começa aí no começo eu colocava, e aí... Na hora da seleção, as pessoas não selecionam por causa da... Não, seleciona o perfil da pessoa. É o algoritmo que não, porque tem pessoas que colocam, e isso que ela está falando é bem interessante, coloca no título, PCD. Coloca ali no título do LinkedIn. PCD. Tem uma então, primeiro, discriminação. A pessoa é melhor não colocar isso? Não, aí vai de cada um, né? Não tem certo e errado. Tá? Assim, porque assim, quando você coloca a sigla, né? Claro, você já está se declarando que você é uma pessoa com deficiência. Certo. Não que eu não me declare, eu declaro. Mas quando você declara, às vezes, o RH que não está preparado para contratar... Ele nem seleciona. Ele seleciona aquela pessoa para vagas de base, vaga de operação, vaga execução, né? Ou seja, não uma vaga estratégica, por exemplo, né? E aí, a partir dali, a pessoa, ela tem uma dificuldade maior, talvez, também. Aí é aquilo, né? Letramento, você tem que orientar os gestores, né? Ou até mesmo preparar o time e tudo mais, para que essa pessoa possa estar inserida naquele contexto. Mas
as oportunidades que acabam aparecendo é sempre baixa, né? Salários baixos, cargos baixos, né? Então uma pessoa surda não deve colocar no LinkedIn que ela é surda. Não deve. O contexto não é esse, vai depender da pessoa. Depende da pessoa. É um lance assim, né, Jorge? Quando eu dou aula de LinkedIn para as pessoas, eu sempre falo isso. Eu falo, cara, o LinkedIn é a sua casa. O que você coloca na sua casa? O que você gosta, como você se identifica, como você quer ser mostrado, como que as pessoas querem te olhar. Então, e tem um lance que a gente fala muito sobre energia. Então, a pessoa tem que bater o olho no seu LinkedIn e falar assim, nossa, cara, eu quero conhecer essa pessoa. Uma pessoa incrível, né? Precisa ter aquela energia. Eu entrei no seu LinkedIn, tá de parabéns, viu? LinkedIn perfeito. Não é à toa que eu sou LinkedIn Top Voice também, isso, né? Maravilhoso. Então... Não, mas tem uns Top Voice que tem uns LinkedIn horrorosos, tá? Mas o seu tá lindo, perfeito, super bem estruturado, mostra exatamente sua trajetória, muito bem feito, com uma energia gostosa, né? Uma foto linda. Então, eu acho que é como a pessoa quer se apresentar. Então, tem pessoas que de cara ela quer se apresentar. Fala assim, Jorge, eu sou a Iná e eu sou uma pessoa PCD, né? E tem pessoas que não, que quer se apresentar e quer falar assim, Jorge, eu sou a Iná. Tá, mas a pessoa, o que eu estou entendendo aqui, gente, é que se a pessoa colocar que ela é PCD e colocar no LinkedIn, ela já vai ser... excluída. Não é uma regra. Inconscientemente, sim. O RH vai chamar para uma vaga mais de operação e de base. Então, se ela quer uma posição estratégica... É uma estratégia. É melhor não colocar. É isso? É uma estratégia. Pode ser uma percepção. Porque eu, por exemplo, eu não utilizo a sigla PCD. Porém, se a pessoa ler o meu sobre, ela vai ver qual é a minha deficiência. Simples. Eu não preciso dizer que eu sou uma pessoa com deficiência. Eu trouxe na minha narrativa, do meu storytelling, da história que eu estou contando, que eu sou uma pessoa com deficiência. Perfeito. Eu vou trazer até um exemplo muito que eu entendo que isso é um mero detalhe. A sua história é maior do que esse detalhe. Exato. O que a gente tem que perceber, e aí eu sempre procuro trazer para as pessoas, principalmente pessoas com deficiência, já que é um público que eu acabo me comunicando mais, o contexto de que você tem que ser maior do que o que você tem em relação à sua deficiência. E é tão engraçado isso, eu tenho 2 gatinhos. Um é cego e um é manco. Eles são PCDs, né? E aí, quando eu fui adotar os gatinhos, ninguém queria adotar os gatinhos, porque os gatinhos tinham deficiência, né? E, cara, acabei pegando os 2, né? E quando eu cheguei em casa, você vê, meus filhos são criados por uma mãe solo, uma mãe sou extremamente feminista, assim, uma mãe que, né? O meu mais velho olhou pra mim e falou assim... Todo mundo pega um gato bonito. Por que você tem que pegar 2 gatos pela metade? Cara, aquilo me, sabe? Eu queria voar em cima dele. Mas foi sincero, né? Eu queria voar em cima dele, né? Eu falei assim, primeiro, os gatos não estão pela metade. Né? Os gatos não estão pela metade. Um não tem a perna, o outro não tem o olho, né? Sim. Mas eles são lindos. Né? E eu peguei o gato porque o meu filho mais novo, eu tenho 2 meninos, né? Teve um problema muito, muito grave na fala. Ele levou muito tempo para falar. E aí até achavam que ele tinha apraxia, que ele não ia mesmo falar. Acharam que ele tinha problema de audição. A gente passou uma luta, assim. Até que chegou um dia que eu fui num médico, o médico olhou para mim e falou, para de ser louca. Para de ser louca. Se ele não tiver que falar, não vai falar. Se ele não tiver que ouvir, não vai ouvir. A audição dele realmente tem um problema na audição central. Vamos esperar, deixa ele crescer. Você quer fazer alguma coisa? Dá um bicho pra ele. Dá um bichinho pra ele ter o comando. E aí eu falei, não, cara, eu tenho que procurar um bichinho que ele entenda, que seja parecido com ele, porque ele não falava, né? Ele falava gori, 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 gori. Tem um vídeo dele falando assim, gori, sabe? Não saía uma palavra, nem mamãe. Ele chamava de go. Não tinha nada a ver, assim, sabe? Go! Então, assim, não tinha nada a ver com nada, né? E quando eu trouxe os gatinhos, cara, foi um processo em casa com o meu mais velho, que eu tenho um de 23, né? E hoje, ele é apaixonado, ele é o mais apaixonado pelos gatos da casa, né? Ele pega no colo, ele lambe, ele vê, né? Eu brinco e falo, ai meu Deus. Mas eu acho que tem um pouco disso. Você vê que até os bichinhos a gente não pega.
A gente não pega. Quando eu fui adotar, a moça falou assim, cara, ninguém quer adotar os dois. Ninguém quer levar os dois, porque acha que vai dar mais trabalho, porque acha que vai ter mais dificuldade. E não é isso, porque você vê, os bichinhos estão lá em casa já vai fazer 10 anos. Né? Eu tive um problema com uma vez, porque eles brigaram e o que não tem pé, ele não tem uma das patas, né? E acho que deu um mau jeito nas costas dele, ele ficou com dor uns dias, então ele ficou sem andar só. Trazendo um pouco do que você trouxe aí, traz muito a questão da acessibilidade. Isso. E a acessibilidade é um ponto importante, porque, querendo ou não, a gente pode se tornar uma pessoa com deficiência temporária. Né? Então, Jorge você pode quebrar um braço, uma perna, né? E tudo mais, e aí você tem uma condição que você... pode ter pessoas que, ao passar por isso, têm um olhar mais cuidadoso, e às vezes não. Né? Mas o ponto central é o quanto que a gente modifica os nossos pensamentos em relação a isso. Dani, é sobre isso. E esse ponto, Dani, que eu queria colocar um ponto agora. Você cresceu na sua carreira, você hoje é conselheira de empresas, você é top voice, ou seja, você conseguiu várias conquistas profissionais que eu admiro muito, né? Pela sua situação, pela sua história de vida. Quais são as lições, as principais lições de vida que você aprendeu, as coisas que você fez, que outras pessoas que estão aqui nesse podcast poderiam aprender com você para crescer como você cresceu? Mas, Jorge, a minha situação profissional, ela cresceu só em 2021, depois que eu virei top voice. Isso é porque assustador, antes disso, não que o Top Voice seja... Não, ele é... Aliás, LinkedIn, muito obrigada, porque realmente ajuda muito ainda. Mas o ponto principal é que eu até então não me enxergava como alguém que poderia chegar e ocupar espaços. Nossa, a gente vê você tão segura, né? Mas o que aconteceu, então? Ela é tão maravilhosa! Achei que você já nasceu pronta! Fale pra gente aí, qual foi o clique? Então, o clique foi aquilo que eu falei ali na pandemia, né? Em 2020, todo mundo enclausurado dentro de casa. No meu contexto principal, que me incomodava mais era o contexto religioso, né? Então, as vivências que eu tive em relação a como eu enxergava, por exemplo, Deus, né, o universo e tudo mais. E porque, só para vocês terem uma ideia de como que a gente, não é que a gente modifica os nossos pensamentos, é a forma como a gente foi educado que faz a gente pensar que a gente não vai ter um futuro. Tá? Durante a minha infância e adolescência, mais na infância principalmente, e sendo uma pessoa com deficiência, talvez a única, não tão a única, porque eu tenho duas primas também que têm deficiência. São surdas também? Uma fala mais ou menos, mas ela não fala igual como eu me comunico, né? E a outra não fala mesmo, e ela não usa aparelho auditivo, mas a primeira usa, né? E na infância ou até mesmo na adolescência, aliás, se você pegar uma pessoa de um líder religioso, digamos assim, ou pessoas que pregam veemente a palavra ou a sua religião, por exemplo, se eu falo que eu sou uma pessoa surda, claro que nesse momento não acontece porque eu não uso isso como um meio ou um artifício, tá? Mas quando na infância eu ouvia muito isso, na própria família as pessoas falavam que eu tinha que ser curada. Oxi. E aí eu olhava assim para mim. Como assim? Curada de quê? Né? Porque você não tem audição. E aí você precisa ouvir normal, ser uma pessoa normal. Aí eu falava assim, mas eu sou diferente. Naquele tempo eu não tinha essa consciência. Só depois de adulta, né? Depois da pandemia que eu passei a entender um pouco melhor. Então, aquilo é o que eles aprenderam conscientemente na vida deles. Porque lá na Bíblia tem uma parábola do cego, aquele cego e tudo mais. Isso, aquele E aí, por conta disso, eles usava-se desse artifício para conseguir entender que eu precisava ser curado. Eu tinha que pedir para Deus para me curar.
Mas será que é isso mesmo que eu precisava? Então, foi quando, na pandemia, eu tive esse insight. Então, eu tive uma pessoa que é do meio digital, onde ele trouxe dois versículos principais ali da Bíblia, que tirou totalmente esse negócio de que eu preciso ser curada. Na verdade, não. Você tem que usar a sua história para ajudar outras pessoas, para que ela possa evoluir. Mesmo quem não tem deficiência, enxergue, né, o potencial ou aquilo que você é como pessoa e não a deficiência. Né? E as pessoas com deficiência também enxergam. Que coisa maravilhosa, Dani, que você está trazendo para a gente. Mas isso foi muito difícil, tá, Jorge? Não foi algo fácil para mim. Imagino, porque, por exemplo, eu tive uma deficiência temporária. Eu fiquei com deficiência temporária na época da pandemia também. Eu fiquei como cadeirante, eu quase morri. Fiquei 1 mês entubado, 2 meses internado, de 1 ano e meio de reabilitação. Então, eu estou aqui, graças a Deus, né, sobrevivente da pandemia. E quando eu fiquei com a deficiência de mobilidade, que eu não conseguia andar, que eu fiquei como cadeirante, né, usava cadeira, eu percebi que muitas coisas na minha vida, elas mudaram por um tema de acessibilidade. Então, para fazer, por exemplo, uma fisioterapia, uma simples fisioterapia, eu estava lá como cadeirante, eu tinha que usar um transporte especial, um carro especial que chegava até a minha casa com guincho, que me pegava, me puxava para dentro do carro, para que eu pudesse, ficava lá amarradinho e preso, para que eu pudesse ir no centro lá de reabilitação e fazer minha fisioterapia. As pessoas passaram a me olhar de maneira diferente. As pessoas passaram a me tratar... de pena, certo? De pena. Me olhavam assim com aquela cara, mas diferente, porque toda a minha vida eu andava, toda a minha vida eu tinha mobilidade, e eu perdi temporariamente essa capacidade. Então, essa sua história me faz me arrepiar aqui de emoção, de ver como uma pessoa como você conseguiu descobrir o seu caminho. Como que essa pessoa que está escutando a gente pode fazer a mesma coisa? Primeiro, entender qual que é o seu papel no mundo, né? Qual que é o legado que você quer deixar. E construir, de fato, a história em cima disso, né? Como eu falei, eu comecei a escrever no LinkedIn e tal, aí eu criei um plano, vou virar Top Voice em 2024. Não, menos de um ano veio o Top Voice. A partir dali mudou muita coisa na minha vida, porque no meu currículo eu passei a ser professora, mentora, palestrante, treinadora, né? Então, isso me abriu o leque de que eu não precisava ficar na mesma carreira que eu tinha construído, ou eu não precisava ficar na mesma cadeira que eu tinha construído, que eu poderia ir além. E aí, a partir dali, foi mudança, como tem ainda as mudanças hoje que eu faço. Eu continuo estudando, continuo me aprimorando, continuo me desenvolvendo para buscar outras oportunidades. Né? Então, eu não tenho que ficar amarrado a um status ou a uma questão por imposição daquilo que as pessoas falam que você tem que ser aquilo. Por exemplo, tem uma frase da Chris Kerr, ela é da CKZ Diversidade, ela fala muito sobre qual que é o lugar que as empresas, em sua grande maioria, não todas, claro, né, enxergam que as pessoas com deficiência têm que ocupar. Porque, querendo ou não, inconscientemente, de novo, né? Ela falou, pessoas com deficiência não têm uma carreira, elas têm uma cadeira. A Iná vai contratar lá na área dela lá, uma pessoa com deficiência. Né? Tem lá uma vaga de assistente administrativo. Geralmente começa assim, né? Isso mesmo. Assistente administrativo. Ok. Aí tá lá. A pessoa vai, é contratada e tal. Às vezes aquela pessoa tem sangue, tem vontade de querer crescer, evoluir, performar e tudo mais, mas talvez por um viés ali do gestor, ele pode enxergar aquela pessoa como se ela não tivesse capacidade para chegar nos lugares que ela quer. E aí ele deixa ela lá, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos na mesma posição. Que cruel, né? Que é o que acontece na maioria das vezes na carreira das pessoas. Né? Então, se vocês olharem no meu currículo, vocês vão ver, eu não tive muitas promoções. As promoções, elas aconteceram quando eu saía de uma empresa para outra.
Eu saía de júnior para pleno, eu saí da empresa Assis e fui para isso, saí de lá de júnior, virei pleno. Aí eu fui para uma outra sênior. Aí eu estou numa cadeira de conselho. Estou numa função mais executiva. Ou sou palestrante. Né? Mas por quê? Porque eu precisei fazer esse movimento que, às vezes, as empresas não dão de oportunidade para nós. Bom, estamos chegando no final. Que papo quente. Emocionante. Aqui, né? Eu tô para falar que acho que foi o podcast mais emocionante que a gente fez até agora. O Jorge tá quase chorando. Dani, obrigada. Obrigada por vir. Obrigada, assim... Obrigada de verdade, assim, por ensinar a gente, por mostrar pra gente que a gente também precisa se olhar, né? A gente também precisa... Às vezes a gente vai vivendo e a gente acha que tá fazendo a coisa certa e às vezes não tá, né? Então eu acho que a sua vinda aqui hoje foi muito especial porque faz a gente parar pra pensar se a gente está fazendo a coisa certa como líderes, como pessoas que puxam multidões, né? Queria que você deixasse pra gente uma dica ou uma mensagem para toda essa galera da TI Exames, para toda essa galera do Unidos, do CIONet, todos os executivos. Uma mensagem da Dani. Que lindo. Profundo, né? Antes de tudo, eu acredito muito na força de que a gente precisa conhecer as pessoas, né? Primeiro ponto, o líder que é líder, ele precisa sair do seu mundinho, ou seja, ele precisa furar a sua própria bolha. Tá? Para ele ter a oportunidade de conhecer vivências e histórias diferentes e, ao mesmo tempo, se sentir impactado de alguma forma, com certeza. Né? E aí, a partir dali, ele tem um olhar mais cuidadoso quando a gente fala de diversidade. Diversidade não é mimimi, diversidade não é modinha. Né? Na verdade, ela sempre fez parte, porém, a gente passou a ter um olhar mais cuidadoso, muito mais agora nos últimos 6, 7, 8 anos. Né? E o ponto principal que eu trago é realmente a gente entender quais são os nossos privilégios. Cada um de nós aqui tem um privilégio. Sim. Não é o fato de eu estar na diversidade não significa que eu não tenha privilégio. Eu também tenho. Tem coisas que eu não precisei passar e tem coisas que eu precisei passar. E o ponto principal é realmente ter o interesse genuíno de entender e conhecer as pessoas. Sai um pouco do seu mundinho mesmo, sabe? Então, a partir dali, você passa a ter um olhar diferente. Né? Por exemplo, você teve aí uma vivência de ser uma pessoa com deficiência cadeirante temporário e, obviamente, com essa vivência, você teve uma mudança ali de mindset, pensamentos em relação a isso. Muito grande. Então, se a gente puder ter isso, não tendo a dor como ponto principal para fazer, mas sim um olhar de amor empático, de querer ter um interesse genuíno, você pode ter certeza que a sua visão muda dali para frente. E aí, a partir disso, você consegue também ter uma questão muito mais primordial de olhar para esse tema, não como um tema mimimi, ou um tema de contexto de que a gente está querendo roubar o lugar de alguém. Não, a gente não está querendo roubar o lugar de ninguém. Nós também queremos ter as mesmas oportunidades. E aí, a gente precisa, claro, de aliados, né, como vocês, líderes que são aliados também, para nos ajudar a chegar nesses lugares. E aí, a ideia é ter um ambiente mais harmonioso possível. A gente sabe que tem a polarização esquerda e direita e tudo mais, tem ali gente que defende, tem gente que não defende, mas o importante é como que eu me percebo em relação a isso, o que eu percebo em relação aos outros, para que a gente possa fazer a transformação. E aí a transformação não é de fora, não é uma imposição da empresa falar que precisa ter X% de pessoas. Não, é você com seu olhar e aí a partir dali você traz uma prática mais empática, mais acolhedora e ao mesmo tempo você também muda e transforma a sua vida em relação a isso. Maravilhoso, Dani. A gente gostaria mais uma vez de agradecer a sua presença aqui com a gente, por ter aceitado o nosso convite. Estou emocionado aqui realmente, Iná, como você falou, que é um dos podcasts mais emocionantes que nós fizemos até hoje aqui na nossa história desse podcast Líderes de Impacto. Continue assim,
despertando. Se as pessoas quiserem continuar a conversa com você, quais são os seus canais hoje disponíveis? Eu tenho 2 principais, que é o LinkedIn e o Instagram. No LinkedIn vocês podem colocar na barra de busca Daniela Avelino. A foto é uma foto onde eu estou levemente maquiada, com uma camisa verde, né? E caso não encontrem, pode ter certeza que na hora que você colocar na busca ali, vai aparecer entre primeira e segunda opção. Né? E no Instagram também, Daniela Avelino, vocês podem me acompanhar por lá. E lá eu tenho aparecido um pouco mais para trazer um pouco das histórias, vivências, né, e construção que a gente tem dentro dessa jornada. Tá. Ok, obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar aqui, foi muito legal. Aprendi um pouco com vocês também, trazendo um pouco de percepção, história que vocês trouxeram, e eu também saio modificada daqui. Que bom. Muito bom, muito bom. Obrigada, Galego, por vir de tão longe. Vai embora hoje, né, querido? Sabe que ele vem de longe, viu, Dani? O Galego vem de longe. Obrigada, gente. Obrigada, Jorge. Obrigada pelo dia, pelo sábado. Obrigado. Deus abençoe a nossa semana. Foi maravilhoso. Deus. Beijo. Obrigado a todos. Até o próximo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.